Neste Cidadania, vou entrevistar a ministra Maria Elizabeth Rocha, ex-presidente do Superior Tribunal Militar, a primeira mulher a integrar o STM, uma das ganhadoras do prêmio Berta Lutz. Ministra, como é ser única mulher no tribunal masculino? É interessante, é instigante, é desafiador, né? E eu posso dizer que a minha experiência durante esses quase 8 anos no STM tem sido, acredito eu, exitosa, né? Eu tenho uma relação muito cordial com os meus colegas e acho que consegui também trazer para eles uma visão mais feminina do direito. E quando eu digo uma visão mais feminina do direito, é no sentido de que a diversidade de perfis humanos e o gênero integra essa diversidade, ela é importante para a realização da justiça. E nesse sentido, eu procuro temperar o excessivo rigor do direito militar, não é, com critérios de proporcionalidade, de razoabilidade, até em razão da minha formação, não é, de constitucionalista que sou. E a senhora tem uma formação também em Portugal, estudaste lá. Estudei. Como foi essa experiência? Foi uma das melhores experiências da minha vida, eu posso dizer. Eu fui bolsista da CAPES, eu devo muito ao governo brasileiro. Eu fiz lá o meu mestrado com um grande constitucionalista, o professor Dr. Jorge Miranda, que foi meu orientador. E aproveitei assim, o máximo que aquele país tão culto, não é, me trouxe. E também, hoje, atualmente, faço o meu pós-doutorado lá em Lisboa, na Universidade Clássica, mas aí já com mais vagar, porque as responsabilidades do cargo, a família, tudo isso me impede de me dedicar integralmente como eu pude quando tinha 27 anos de idade. E qual é a tese que a senhora está preparando nesse pós-doutorado? A minha tese é exatamente sobre a questão da diferença, a inclusão, a diversidade, porque eu entendo que hoje, no mundo contemporâneo, a teoria russoniana de que a vontade geral é que espelhava a democracia e o real constitucionalismo, essa vontade geral não pode mais prevalecer. Hoje tem que se privilegiar as minorias, aquelas pessoas que foram histórica e socialmente segregadas. Então, na verdade, a minha dissertação, pode-se dizer assim, né, de pós-doutoramento, é exatamente sobre esse tema. A importância da inclusão, a importância da alteridade e a importância da diferença numa sociedade jurídica, cosmopolita e democrática contemporânea. A senhora acaba de deixar a presidência do STM. É verdade. O que a senhora destacaria na sua gestão como presidente do Superior Tribunal Militar? Bem, eu tive 9 meses, o que eu acho que não é casual, porque 9 meses uma mulher consegue gerar uma vida. Eu completei o mandato do presidente do Exército, que caiu na compulsória, portanto, essa não era a vez dos civis, era a vez do Exército. E a minha proposta nesses 9 meses foi divulgar o Superior Tribunal Militar e a Justiça Militar da União para a sociedade brasileira. Porque apesar de nós sermos a corte mais antiga do Brasil e contarmos com quase 207 anos de existência, nós ainda somos muito desconhecidos pelos operadores do direito, pela sociedade, pelos próprios juízes, que em tese deveriam conhecê-la porque fazem concursos públicos. Então, nesse sentido, eu busquei realmente divulgar a justiça militar, mostrar a sua importância para o Estado democrático. Nós é que somos os guardiães dos pilares fundamentais que norteiam as Forças Armadas, que é a hierarquia, a disciplina, e, portanto, nós é que somos os guardiões, não é, da estabilidade do regime político, porque homens armados que exercem o monopólio da força legítima, homens armados pelo Estado, eles têm que ser controlados, e controlados com rigor, porque, do contrário, não é, é o Estado de Direito que se sente ameaçado. E eu procurei, então, trazer, né, a lume na minha gestão, todos os grandes feitos que o tribunal fez, né, no passado e continua fazendo no presente. Nós temos uma jurisprudência dignificante, uma jurisprudência vanguardista, mesmo durante o regime de exceção, durante o regime militar, onde vários direitos fundamentais foram suprimidos. O garante ali da cidadania foi o Tribunal Militar, quando, por exemplo, concedeu a primeira liminar em habeas corpus, que serviu de precedente ao Supremo Tribunal Federal, quando usou o direito de petição como sucedâneo de habeas corpus, quando a Lei de Segurança Nacional
proibiu a sua impetração para crimes políticos, quando garantiu o direito de greve, quando garantiu a liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação do pensamento. Nós temos uma jurisprudência que realmente grandifica o Estado Democrático de Direito, mas ela é desconhecida. Muitas vezes somos atacados com a falsa imputação de que fomos uma justiça de exceção, e isso não tem nada mais equivocado, porque isso revela realmente uma ignorância da sociedade, e às vezes eu até considero essa ignorância proposital para poder desconstituir a imagem positiva e importante que a Justiça Militar da União e, sobretudo, o Superior Tribunal Militar tiveram. Só para dar um exemplo ao senhor, né? A Lei de Segurança Nacional, a Lei de Anistia, quando foi editada, ela não contemplava, né, os crimes de sangue e os crimes de sequestro. Foi numa interpretação hermenêutica do nosso tribunal que essa benesse, na época, foi concedida aos presos políticos. E o Tribunal Superior Militar, em 1977, nós estamos falando aqui do pacote de abril, foi o único que se pronunciou por escrito, num acórdão subscrito por unanimidade dos membros, dos ministros presentes, almirantes, brigadeiros, generais e civis, contra as torturas e sevícias no país. Então eu pergunto, que justiça de exceção foi essa? Não é? E por que ainda não somos conhecidos? A senhora considera, por exemplo, que é totalmente desarrazoada a tese de que o STM seria prescindível, que não precisaria existir? Completamente desarrazoada, não apenas o STM, mas também as justiças militares estaduais. E eu não digo isso por corporativismo ou por amor, eu digo isso por dever de consciência, mais até do que por dever de ofício. Eu realmente acredito e vejo, porque estou lá dentro, então tenho conhecimento de causa, da importância das justiças militares para preservarem a paz social. Polícias militares, forças armadas, como eu disse, que detêm as armas da nação, que exercem, repito, o monopólio da força legítima do Estado, elas têm que ser controladas, porque do contrário, não é? A sociedade corre riscos. O Estado democrático que foi tão arduamente alcançado, né, durante tantas lutas, tantos sofreram, tantos caíram ao longo do caminho, para que hoje nós tenhamos uma democracia plena, não é? Isso pode se comprometer. E por isso é que eu digo que a justiça militar, ela exerce um papel imprescindível, porque nós julgamos com celeridade, nós julgamos rapidamente, e eu costumo dizer, aliás, nem sou eu, é Rui Barbosa, que a justiça que tarda falha. E falha mesmo, e falha muito. Em se tratando da justiça militar, ela falha terrivelmente, porque a pena para a corporação, para além de ter um efeito punitivo, se for o caso, também tem um efeito pedagógico. E isso tem que ser feito com celeridade, com rapidez. Não adianta punir um soldado 10 anos depois. Um exemplo que eu posso dar foi a questão que foi até a razão da declinação do foro para o Tribunal do Júri, o massacre do Carandiru, onde só foi julgado, os criminosos só foram julgados 22 anos depois. Que justiça é essa? Perfeito. E pior ainda foi de Eldorado do Carajás. 55 denunciados e só 2 foram condenados, porque eram os comandantes e não teve como não condená-los. Então, nós é que estamos errados em julgar rapidamente, em julgar celeremente, em julgar com eficiência, com expertise, porque a justiça ordinária, a justiça federal comum, não conhece o direito militar, e termos um volume menor de processos e podemos nos dar, eu diria hoje, numa justiça soberbada como existe, como é a do Poder Judiciário brasileiro, podemos nos dar ao luxo de lermos da primeira à última folha do processo, de um processo criminal, onde não se julga em lista, onde não se julga em bloco, onde você tem que verificar se falta um carimbo para ver se é caso de nulidade ou não. Nós é que estamos equivocados, depois que a emenda 45 criou a razoável duração do processo como um direito fundamental, a repercussão geral, não é? A súmula vinculante, para justamente desafogar o Poder Judiciário? Ministra, recentemente a Comissão de Anistia, a Comissão da Verdade, concluiu seus trabalhos. E no transcurso dessas investigações, surgiram muitas polêmicas em torno do trabalho da Comissão da Verdade. Como é que a senhora, como integrante do STM, analisou o trabalho da Comissão da Verdade? Na verdade, o que a comissão colocou em xeque,
entendi eu, né, não foi a lei de anistia, mas foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal que declarou que a lei de anistia é constitucional. Né? E o que vai, acredito, ser discutido, não é, porque há uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo PSOL, é o que prevalece. Se é um tribunal, uma jurisdição internacional de direitos humanos, ou se é a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que tem, afinal de contas, em termos de, vamos dizer assim, de hierarquia jurídica, jurisdicional, o que tem um status maior? Como jurista, a senhora considera que o crime de tortura é imprescritível ou não? Não, eu não tenho dúvidas de que o crime de tortura é imprescritível. Agora, a discussão é, será que aquelas torturas que foram feitas ao longo do regime militar, elas devem ainda ser punidas? Porque, afinal de contas, a lei de anistia foi um pacto para assegurar a transição, né, de uma forma pacífica. É essa discussão que merece um aprofundamento. E se for o caso, né, como punir e a quem punir? É importante identificar os autores, não é, para poder se punir, né, e não se punir uma instituição. Eu costumo dizer que as Forças Armadas não são, nem nunca foram, no passado, instituições de tortura. É muito cruel se atribuir, né, a instituições tão relevantes da República esse ônus, que não é só delas. Nós sabemos que a ditadura foi civil-militar, mas muitas vezes se esquece da participação dos civis e de vários setores importantes da sociedade brasileira nessa conjugação nefasta de forças que houve quando houve a derrocada do governo do presidente Goulart. Então, é importante que essa análise seja feita sem paixões, né, e acho que ela tem que se ater à questão técnico-jurídica. Crime de tortura imprescritível? Eu não tenho dúvida disso. Agora, os crimes de tortura que foram praticados durante o regime militar ainda podem ser punidos? Isso merece uma reflexão mais profunda e mais alongada, que o Supremo certamente saberá fazer. Eu pergunto, em outros países vizinhos, como o Chile, como a Argentina, para citar os dois exemplos, houve um processo semelhante em que todas aquelas circunstâncias históricas afloraram e foram reveladas, e as Forças Armadas, de certa forma, desses países, fizeram uma espécie de meia-culpa. Uhum. A senhora acha, como alguns setores reivindicam, que ainda está faltando as Forças Armadas brasileiras virem a público e reconhecerem que, de uma certa forma, mesmo que, enfim, em certa medida estiveram comprometidas com esse processo difícil? A verdade é que a história não caminha em saltos, não é? A história é um processo continuado. Essas gerações que hoje compõem as Forças Armadas não têm absolutamente nada a ver com as gerações do passado. E, de toda maneira, eu entendo que o pedido de perdão não deve vir só das Forças Armadas, se for o caso. Deve vir, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores, que negou muitos vistos e muitos passaportes aos exilados brasileiros. Deve vir até do próprio Supremo Tribunal Federal e do próprio Poder Judiciário, que, de uma certa maneira, cohonestou com a ditadura. Deve vir até da própria Ordem dos Advogados do Brasil e da imprensa. Todos nós sabemos qual foi o papel da Operação Oban durante o regime militar. Como sabemos também que a OAB, num primeiro momento, apoiou o golpe. A grande mídia brasileira também apoiou. Até onde eu sei, a única grande empresa de comunicação que fez este meia-culpa foi o Globo. Então, eu acho que se a questão é pedir perdão, muita gente tem que pedir perdão, e não só as Forças Armadas. É que só cobram delas. Mas e o resto? Né? Por que não se cobra das demais pessoas, dos demais representantes de órgãos de classe hoje tão representativos e tão defensores da liberdade e da democracia, que também se desculpem? Porque o erro foi coletivo. Notei nessa resposta da senhora que a senhora se refere a golpe e não à Revolução de Março de 64. Não, claro. Sinal dos tempos. Não, sinal inclusive da minha tese de mestrado, porque eu escrevi sobre o golpe de 64. Uhum. Né? Eu escrevi, quando eu fiz a minha tese de mestrado em Lisboa, né? O tema foi esse, a articulação das classes sociais brasileiras, onde eu mostro uma conjugação de forças e o silêncio das classes médias,
né? No sentido de que o golpe pudesse ser perpetrado. Revolução, claro que não foi. E há quem diga que foi hoje a Fundação Getúlio Vargas, inclusive, usa a terminologia movimento de 64. Mas a mim eu continuo vendo como golpe. Como eu acho que seria um golpe, por exemplo, tirar a presidente Dilma do poder. Então, os golpes são muito claros. O impeachment hoje, na condição atual que se quer, é golpe. Então, os golpes são visíveis. E aquelas pessoas e aqueles juristas que prezam pelo Estado democrático, né, sabem justamente dar nome aos bois. Falemos um pouco sobre a mulher na sociedade brasileira, né? Claro que, se a gente considerar desde a conquista do voto na década de 30 até hoje, aconteceram avanços. Muitos. Mas como é que a senhora analisa exatamente essa trajetória da mulher brasileira nas últimas décadas? Como o senhor colocou, eu acho que nós avançamos muito, sem dúvida alguma. Existe uma forte legislação nacional e internacional que nos contempla e nos garante uma série de direitos que anteriormente não tinham sido consagrados. Nós estávamos absolutamente relegadas à invisibilidade jurídica. Recentemente foi sancionada a lei do feminicídio, não é? Porque se mata mulher simplesmente por ser mulher. Quando se mata um homem por várias razões. Mas a mulher é assassinada pela condição meramente de ser mulher. E eu acho, sim, que nós estamos avançando. Não é? O direito de conquistar o voto, de ingressar nas universidades. Eu sempre costumo dizer que de Berta Lutz a Maria da Penha, as conquistas foram muito grandes, mas muito ainda há que se fazer. Eu estive recentemente agora em Belo Horizonte, numa reunião, né, das deputadas mineiras, e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é composta simplesmente por 10% de mulheres. Da mesma forma, o Congresso Nacional. Então, eu acho que hoje é necessário que o empoderamento e a ampliação das mulheres nos espaços públicos e privados se elastize, porque, do contrário, né, nós não veremos os avanços que a civilização deseja. E eu estou aqui a me reportar às sociedades ocidentais, às sociedades democráticas, e não às sociedades de outros que têm um outro viés jurídico, que a mulher é um objeto, a mulher não é sujeito de direito. Então, nesse sentido, acho que muitas conquistas ainda têm de ser alcançadas, mas estamos caminhando, né? Estamos lutando pelo maior empoderamento e, sobretudo, contra a violência contra a mulher, que hoje custa ao país 10,5% do nosso PIB. É realmente um horror. Estive pesquisando um dado que nas últimas 3 décadas, mais de 90 mil mulheres foram assassinadas, em sua maioria dentro dos ambientes domésticos. Exatamente. Né? Segundo os relatórios da CEDAW, né, uma mulher ela sofre agressão no Brasil de 4 em 4 minutos, por espancamento, por amarração, por homicídio, sem falar da violência verbal, da violência psicológica. Isso normalmente é feito por companheiros ou pessoas com quem ela tem relação de afeto. Então, é terrível. É um verdadeiro genocídio invisível. Né? E as nossas secretarias de segurança pública, as nossas polícias, não têm estatísticas para poder aferir, né, essa mortandade que vem sendo perpetrada contra as mulheres. Nesse sentido, a ministra Carmen Lúcia tem feito um trabalho muito bonito sobre a paz a paz doméstica, a paz nos lares, e de uma certa maneira, instar o Poder Judiciário a julgar, né, questões de violência doméstica que ficam paradas durante anos dentro do Poder Judiciário por N razões, né, que não é o caso agora de se desfiar. Mas, enfim, é preciso que realmente haja um movimento proativo da sociedade, que sejam adotadas políticas públicas para poder proteger um segmento que ainda é minoritário, apesar de nós sermos 52% da população brasileira. E apesar de termos uma presidenta, né? Uma mulher presidente. Apesar disso. Eu pergunto à senhora então é a favor dessa política de cotas, por exemplo, de reservar uma parte das vagas, das candidaturas dos partidos para as mulheres? Sou. E até, digamos, há uma tendência aqui no Congresso a reservar vagas
dentro das instituições para as mulheres. Exatamente, porque a Lei 9.504, a Lei do Batom, ela foi importante ao seu tempo, mas hoje ela se mostra ineficaz. Então, é importante a senadora Vanessa Graziotin, a deputada Jo Moraes, elas estão levando à frente esse movimento exatamente para que se amplie o papel e a participação da mulher na política. Quer dizer, eu falei isso no meu discurso de posse na presidência do STM e volto a repetir, uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. É importante que se traga para dentro do Congresso Nacional o olhar feminino. E com isso, quer dizer, ampliando o número de cadeiras e não simplesmente estabelecendo o número de cotas por candidatura, porque acaba que os partidos complementam aqueles 30% mínimo que a lei exige só para poder cumprir uma determinação normativa e depois as mulheres nem se elegem, não é? Existem outras medidas que são fundamentais. Por exemplo, a questão do financiamento público de campanha, porque as mulheres não têm acesso ao dinheiro, ao fundo partidário. Existe ainda uma segregação muito grande. As mulheres não conseguem sequer, muitas vezes, virar uma madrugada discutindo projetos políticos porque elas têm filho, têm marido, têm família para cuidar. A mulher, ela é multifacetária nessa nossa sociedade. Ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é profissional, não é? E ela quer mudar o mundo. Então, realmente muito difícil ser mulher hoje, nos tempos atuais, porque nós queremos tudo e nós temos esse direito, né? Muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Vamos continuar aqui na TV Senado acompanhando de perto a luta por mais participação feminina no contexto político brasileiro. Muito obrigada, eu que agradeço e agradeço a oportunidade também de poder falar um pouco sobre a Justiça Militar da União, a justiça mais antiga do Brasil, e discutir as questões femininas que são tão importantes para a nossa sociedade. Bem, chegamos ao final da nossa entrevista com a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, a quem já agradeci a oportunidade de ter atendido ao nosso convite. Quem quiser entrar em contato conosco deve ligar para o Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.